Convido a abrir a tua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 8. No verso 5 em diante. Livro de Mateus, capítulo 8, verso 5. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. A cura do criado de um centurião. A palavra nos diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando, em outras Bíblias diz clamando, suplicando: Senhor, o meu criado já está em casa, enfermo, na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Os irmãos podem tomar assento. A palavra aqui fala em fé, cura e milagre. E aqui diz que um centurião naquela época era aquele comandante ou chefe que tinha 100 homens ao seu trabalho, ao seu favor, né? E então ele era um comandante, ele tinha autoridade, ele tinha poder para mandar. Mas a palavra nos diz que ele mesmo foi buscar pelo seu servo. E eu quero trazer para os irmãos aqui, através dessa palavra, 3 atitudes que geram milagre. Né? Aqui foi gerado um milagre. Jesus não precisou ir até o enfermo, ele simplesmente liberou uma palavra e aquele homem, aquele servo foi curado. E para a gente gerar um milagre, nós precisamos, né, dessas 3 atitudes. Primeira delas, compaixão. Segunda, humildade. Terceira, autoridade. Aquele homem se encheu de compaixão do seu servo. Não era nem um familiar, era um servo. Ele tinha 100 homens ao seu trabalho. E aquele ficou doente e ele se encheu de compaixão. E ele poderia também, entendendo a palavra, ele poderia ter mandado um dos seus soldados, dos seus servos, ir até lá pedir ajuda. Mas ele foi humilde, a ponto de chegar até o homem de que ele ouviu falar que fazia milagres e foi buscar. Ele foi até Jesus. Ele foi buscar pelo seu servo, não foi nem por ele. Né? Então ele foi humilde. E chegando diante de Jesus, ele fala que ele está debaixo de uma autoridade. Entende-se que a humildade dele foi tão grande que ele reconheceu que Jesus tinha mais autoridade do que ele, mesmo ele sendo um centurião. Mesmo ele sendo um comandante de 100 homens. Né? Naquela época, respeitado e talvez até temido pela autoridade que foi dado a ele. Mas ele chegando diante de Jesus,
ele entende que ele está debaixo da autoridade. Ele fala aqui, né? Ele fala que pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este que vai, ele vai. Digo a este que vem, ele vem. Digo ao meu servo, faz isso, e ele faz. Então ele tinha essa autoridade. Mas ele usou de humildade para buscar. E esse milagre foi gerado através dessas 3 atitudes desse homem, né? Ali no versículo 5, aonde ele diz: Senhor, meu criado já está enfermo na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aqui, ele teve a primeira atitude de olhar aquele homem que nem não era nem seu parente, não era íntimo, era só um servo, mas ele teve compaixão. Primeiro passo para gerar um milagre, compaixão. Aí o segundo foi a humildade, foi quando ele chegou até Jesus e abriu mão da própria autoridade dele, sabendo que ele precisava de alguém a mais do que ele para fazer. E ele usou, né? Ele confiou na autoridade de Jesus. Ele confiou, então ele usou essas 3 atitudes. Irmãos, eu quero trazer para vocês aqui outros exemplos da Bíblia que geram milagres. E esses milagres a gente pode gerar na nossa vida cotidiana, todos os dias, tendo essas 3 atitudes. Aqui, em Jó, se os irmãos não quiserem procurar, pode deixar que eu vou lendo aqui. Em Jó, no capítulo 42, no verso 10. Diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Irmãos, eu não preciso me deter na história de Jó, porque eu creio que todos aqui já ouviram falar, já conhecem a história de Jó. Quando Deus permitiu, quando Satanás chegou até Deus e disse que ia tirar tudo que era de Jó, porque não acreditava que ele era fiel a Deus. E Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que Satanás tirasse tudo dele. E naquele momento onde Jó já tinha perdido seus bens, seus filhos, a sua saúde, tudo que ele tinha, ele se lembra, ele recebeu a visita dos amigos para acusar. Não foi nem para ajudar, foi para dizer: tu está passando por isso porque tu errou, porque tu pecou, isso tudo é consequência do teu erro. Diz a palavra aqui que os amigos o acusaram. E naquele momento, irmãos, Jó se encheu de compaixão, não dele, que estava ali em pedaços, né, faltando tudo e ainda sem a sua saúde, prestes a, quem sabe, a morrer. E ele se lembrou de orar pelos amigos para que Deus limpasse o coração deles, para que eles tivessem paz, para que eles tivessem, né, prosperidade, para que eles tivessem uma vida com Deus. E naquele momento, enquanto Jó orava, diz a palavra que Deus olha para Jó e restitui a saúde, e tudo que ele tinha, ele devolve para Jó. Em dobro, a palavra diz, né? O Senhor lhe deu em dobro tudo que antes possuíra. Pela atitude de Jó, por ele ter compaixão, humildade e saber que Deus é Deus sobre todas as coisas e pode tudo, pode mudar vidas. E Jó se preocupou em orar pelos seus amigos. Mas eu tenho também aqui outra passagem que nos fala em Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 2. E no verso 3 e 4. A cura de um paralítico em Cafarnaum, lá onde Jesus estava, né? Essa história também a gente conhece, daquele paralítico que não conseguiu chegar até Jesus. E aí alguns homens se compadeceram daquele paralítico e tentaram levar ele até Jesus, porque Jesus estava ali curando. Mas como não conseguiram chegar até Jesus, eles passaram um sacrifício de subir pelo telhado, abriu
um buraco e descer a cama, o leito daquele enfermo diante de Jesus, onde ele estava, porque não tinha como passar pela multidão. Então, naquele momento, aqueles homens tiveram a atitude de compaixão. Eles levaram aquele homem, eles passaram por aquele trabalho todo. Imagina hoje, né, irmãos, nós pensando assim, a vida tão atribulada. E quantas pessoas já não perdem mais tempo com isso? Eu ainda tenho que enfrentar isso tudo, tenho que levar o fulano. Não, deixa que ele vá, deixa que o dia que der, né, alguém leva. Mas não, irmãos, eles tiveram compaixão. E o milagre só aconteceu por causa da atitude daqueles homens. Porque Jesus também não precisou tocar naquele homem. Pela fé que eles tinham, pela humildade, pela compaixão, né, pela atitude, e sabendo, confiando na autoridade, esses três, né? Confiando na autoridade de Jesus, levaram aquele homem, diz assim no versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico, levando por 4 homens. E no 4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o criado no ponto correspondente. E ele estava fazendo uma abertura e baixaram o leito que jazia o doente. Ali eles desceram, né? Fizeram todo aquele sacrifício, tudo por compaixão. E reconheceram a autoridade de Jesus, quando Jesus diz assim, lá no versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos e ponto de desanimarem. Todos deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Ainda, né, usaram de testemunho para aquele povo que estava ali buscando um milagre, mas foi somente pela fé, pela atitude daqueles homens, pela compaixão, por fazer algo por alguém, não por eles. Porque a palavra diz, irmãos, que aquele que faz para Deus, aquele que faz para o seu próximo, está fazendo diretamente para Deus, né? Então, o que nós queremos para nós também fazemos, né, para o nosso próximo. Tem outro exemplo também aqui, ainda no livro de Marcos, capítulo 5, verso 28. A cura da mulher enferma. Nós conhecemos também aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos, né, que ouviu falar que Jesus estava passando por aquele lugar, e ela teve a humildade. Ela tomou a atitude de humildade, de enfrentar aquela multidão e chegar perto de Jesus. Ela não tinha nem a pretensão de pedir para Jesus curar. Ela só pensou, né? Se eu chegar perto, se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu sei que vou ser curada. E ela fez. Aqui diz, 28. Porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela teve uma atitude de humildade e de fé. E a autoridade de Deus, olha a autoridade do Senhor Jesus quando disse para ela. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Jesus não precisou tocar nela. Ela entendia que Jesus tinha essa autoridade de fazer isso por ela. Glória a Deus. E ainda trouxe mais um exemplo aqui no livro de Marcos ainda, no capítulo 7, no verso 25. A mulher Sírio-Fenícia. Essa também a gente sabe, né, que era uma mulher que Jesus estava na cidade e ela era de outra cidade. E soube que Jesus estava ali. E ela foi ao encontro de Jesus porque a sua filha estava endemoniada. E ela precisava da cura da filha. E ela chega a Jesus e diz: porque uma mulher sírio-fenícia estava possessa de espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se
aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe para que expelisse o demônio de sua filha. Mas Jesus disse: deixa primeiro que eu farte os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo para ela que ele estava na cidade onde ele estava operando aqueles milagres. E a mulher responde para Jesus, como se ele estivesse dizendo para ela: espera, quando eu chegar lá, quando chegar a tua vez. Mas Jesus estava testando a fé daquela mulher, porque ela disse assim. Então ela disse, porém lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então, pela fé que ela teve, e sabendo que Jesus também tinha aquela autoridade, ela se humilhou, ela foi humilde diante do Senhor, entendendo que ela poderia, com as próprias migalhas, com qualquer coisa que Jesus desse a ela, com a autoridade que ele tem, ela poderia levar a cura para sua filha. E Jesus então disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio havia deixado. Jesus também não precisou visitar a menina. Ele simplesmente liberou uma palavra de poder. E ela confiou. E aquele milagre foi gerado através de uma palavra. E é por isso, irmãos, que eu quero dizer para vocês que o milagre está em nós. O milagre, ele pode ser gerado por cada um de nós. Basta que nós tenhamos compaixão. Basta que nós tenhamos humildade. Basta que nós acreditamos na autoridade de Deus. E com a autoridade que o Senhor nos deu, nós também podemos repreender, liberar bênção, liberar perdão, liberar amor, liberar cura. Tudo isso com o poder que Deus nos deu. Então muita gente vem na igreja, muita gente busca Jesus por causa de um milagre e nunca mais volta. Consegue o milagre e desaparece da igreja. Mal sabendo ele que o milagre está nele. Mal sabendo ele que quando nós levamos o Espírito Santo para dentro de nós, o milagre ali já começa a ser gerado. Agora, o que afasta? O que impede do milagre acontecer na vida de um ser humano? É justamente o contrário dessas três coisas. Quando nós não temos compaixão, quando nós olhamos para o nosso próximo e não sentimos por ele o que gostaríamos que sentissem por nós. Quantos estão à nossa volta, clamando, pedindo, sofrendo, suplicando por uma ajuda, por um abraço, por um sorriso? E nós ficamos guardando a bênção para nós, retendo a bênção. O Senhor diz: não retenha a tua bênção, reparte, divide, leva para alguém. Jesus foi assim. Tudo que Jesus fez, ele passou, ele sofreu na cruz, ele fez tudo isso por nós, por amor de nós. E na palavra diz que aquele que faz pelo seu próximo, ele prospera. Ele tem prosperidade espiritual, ele tem prosperidade de saúde, ele tem prosperidade financeira. Porque ele tem compaixão daquele que tem menos. Se a minha saúde não é boa, eu sei que tem alguém que tem uma saúde pior do que a minha, então eu vou orar por aquela pessoa, eu tenho compaixão dela. Eu vou entregá-la nas mãos do Senhor, porque eu sei que quando eu estiver entregando a vida daquela pessoa nas mãos do Senhor, por aquela enfermidade, por aquela porta que não se abre, por aquele problema, né? O Senhor vai estar fazendo por mim. Eu vou estar gerando um milagre na minha vida através da intercessão da vida do outro. É isso que a palavra nos ensina. Tu quer gerar um milagre para a tua vida? Então interceda e busque pelo outro. Porque o outro é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo vive no egoísmo. O mundo vive pensando no seu próprio umbigo. As pessoas não querem mais ajudar os outros. As pessoas não querem mais liberar perdão. As pessoas não querem mais abraçar. As pessoas não querem mais
Só querem para si. E eu creio, irmãos, que é por isso que as igrejas estão esvaziando. Porque elas não recebem isso, então assim, por que eu vou na igreja? Não ganho nada, não aparece nada, não acontece nada. Mas só vai acontecer no momento que eu colocar o próximo primeiro. Eu quero a cura, então eu vou interceder pela cura, por aqueles que precisam. Eu quero a prosperidade, eu vou interceder por aqueles que precisam. Assim como Jó fez, assim como aquele centurião fez. E é isso que Jesus está esperando de nós, irmãos. É isso que Jesus está esperando, a compaixão, a humildade. Aquela pessoa não merece porque nunca fez nada pelo menos. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, Jesus não está olhando para isso. Jesus, ele quer almas. Né? A pessoa que está ferida, ela fere. Hoje eu conversava com meu pai sobre isso. A pessoa que está magoada, ela magoa. A pessoa que está, né, angustiada, ela passa aquela angústia para quem está ao seu redor. Mas aqueles que têm Deus no coração, que tem Jesus e que aprende com a palavra, que nós temos que olhar para o nosso próximo como se estivéssemos olhando para Deus. Aí o Senhor começa a abrir o nosso entendimento, e aí o nosso milagre começa a ser gerado. As coisas começam a acontecer. Eu li uma frase essa semana que dizia assim: experimente ficar uma semana só agradecendo, sem reclamar. Uma semana sem reclamar, só agradecendo, e tu vai ver a transformação que Deus vai fazer na tua vida. E eu acho que isso, irmãos, que nós temos que fazer. Né? Agradecer, parar de reclamar, interceder, cumprir o que a palavra diz, o que o Senhor está nos pedindo, está esperando de cada um de nós. Porque às vezes a gente está no nosso trabalho e olha assim: mas aquele lá é o chefe, aquele lá ele está acima de mim, então eu vou fazer por mim. Não, irmãos, quem sabe aquela pessoa não está sofrendo, não está com problema de enfermidade em casa, na família, não está, né? Não é porque ele é teu chefe, não é porque ele é superior a ti, que ele não merece a tua oração. Aí tem aquele que está lá no presídio. Aquele lá é um bandido, um assassino, não merece nada. A alma dele está lá, mas está gemendo. Jesus diz na sua palavra que ele ama o pecador, ele não ama o pecado. E se quando nós começarmos a interceder pelos pecadores, o Senhor vai começar a trabalhar no coração deles e eles vão ser livres do pecado. Mas enquanto a gente estiver julgando, apontando e dizendo que fique lá, que mofe lá na cadeia, enquanto nós estivermos falando isso, enquanto isso sair da nossa boca, o Senhor não vai nos trazer aquilo que nós precisamos. Porque nós estamos amaldiçoando, nós não estamos abençoando. Vamos pegar o exemplo de Jó e desse centurião e vamos fazer com compaixão por aqueles que nem são nossos. O nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, né? Aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente olha assim, cheio de defeitos, cheio de, né, pessoas assim que a gente não dá crédito nenhum, mas são justamente foi para esses que Jesus veio. Jesus veio para os doentes, doentes de alma. Porque o corpo a gente vai no médico, vai no hospital, toma um remédio, mas é os doentes de alma que Jesus quer curar. E se eu não tenho a capacidade, se eu não tenho, se eu não consigo orar pelo meu semelhante, é porque eu também estou doente. Então eu preciso, né, ter um conserto com Deus aí. Porque o momento que eu penso só em mim, que eu quero só a bênção para mim, que eu quero só que aconteçam na minha vida e os outros que busquem os, né? Enquanto eu estiver fazendo isso, eu nunca vou sair do mesmo lugar. Eu nunca vou conseguir me levantar, eu nunca vou conseguir dar um testemunho e chegar aqui na frente e dizer: Deus fez por mim. Eu não vou ter testemunho para dar. Agora, o momento que eu começar a interceder. Eu estava contando para o meu pai hoje que Deus falou comigo sobre essa palavra, porque essa semana, uma conhecida lá de Porto Alegre, onde eu morava, ela me pediu que orasse que mandasse uma carta para o filho dela que está na cadeia. E ela disse, ele gosta muito da senhora. Ele era menino, quando eu morava lá era um piazinho, então eles se criaram ali na volta. Ele disse, ele gosta muito, ele sabe
que a senhora está na igreja, que sabe, começou a conversar comigo e disse assim, escreve uma carta para ele. E eu escrevi ele pelo celular mesmo, né? E no final dessa carta, eu preguei para ele, no final da carta eu disse assim, no tempo certo Deus vai te tirar daí, né? Porque Ele está te guardando, porque talvez se tu estivesse no mundo, tu não estaria mais aqui, teria sido ceifado até por Satanás, mas se tu está aí é porque Deus está te guardando. Então, somente agradece, confia, e tu vai sair daí um grande homem, que agora ele já está um moço, né, já está um rapaz. E eu disse para ele, mas faz uma coisa que eu vou te pedir. E quando eu escrevi aquilo que eu pedi para ele, Deus estava pedindo para mim. Foi para mim que Deus pediu. E ele disse... E eu estava escrevendo e dizia assim, ora e intercede pelos que estão aí. Não te preocupa contigo, se preocupa com eles. E Deus vai fazer por ti. E quando eu escrevi aquilo ficou me martelando durante dias. Durante dias a irmã me chamou e disse, tu vai levar a palavra segundo eu já sei que eu vou levar, porque Deus já estava me mostrando. Que não é só para mim, irmãos, é para cada um de nós. Se cada um de nós entender que o nosso próximo precisa mais do que nós já estamos aqui, nós já estamos na presença de Deus, nós temos o privilégio de entrar numa igreja, sentar, ouvir a palavra, adorar a Deus, na hora da comunhão, Ele dá um abraço, e quantos não têm mais essa oportunidade, estão num leito de hospital, morrendo, desenganados, dentro dos presídios, né? Em centro de recuperações, em orfanatos, em asilos abandonados, e nós estamos aqui sentadinhos na presença de Deus com esse privilégio. Eu fico triste de ver a igreja vazia, porque olha quantos estão perdendo o privilégio de estar num ambiente santo, onde Deus emana a bênção, né? E a gente sai daqui abençoado. Então, a partir de hoje, irmãos, é uma pena que a igreja esteja vazia, porque quanto mais a gente ensinar isso para os irmãos, quanto mais gente vai começar a prosperar, mais gente vai se levantar, mais gente vai poder vir aqui e dar o seu testemunho de vida, de dizer o que Deus está fazendo. Desde o momento que a gente começar a ter essas três atitudes, compaixão, humildade e autoridade. Amém, irmãos? Amém. Foram essas as palavras que Deus colocou no meu coração nesta noite. E vamos praticar isso, porque com certeza. E vamos fazer o que a frase diz, né? Vamos fazer esse teste de uma semana. Se a gente conseguir fazer uma semana, a gente consegue fazer sempre. Sem reclamar. Só agradecer, só agradecer, só agradecer. Sabendo que Deus está acima de tudo e que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E quando eu digo tudo coopera, irmãos, até o que é ruim coopera. Glória a Deus. Né? Até o que é ruim coopera. Aquilo que parece doloroso, aquilo que parece ruim, Deus ele tem os seus meios de nos mostrar, né, o quanto nós somos amados por Ele. Porque se a gente não passasse por nenhuma tribulação, a gente não ia enxergar esse amor, a gente não ia perceber esse amor. Porque daí nós íamos, tá bem? Tá tudo bem? Então, né? Agora o momento que a gente passa por uma dificuldade muito grande, por uma doença, por uma perda, e a gente sente aquele conforto, aquele cuidado, alguém cuidando de nós, alguém nos trazendo a provisão, a providência, aí que nós vamos entender que tem um Deus cuidando de nós. Tá difícil? Tá? Mas o Senhor está ali, não está te deixando faltar. Tá doendo? Tá? Como diz aquele louvor, mas o Senhor está sarando as nossas feridas. E hoje Ele está nos ensinando, né? Que o nosso próximo é Jesus. É Jesus. Então não vamos esquecer que tudo aquilo que a gente fizer por alguém ou deixar de fazer, estamos fazendo ou deixando de fazer para o nosso próprio Deus. Porque é isso que a palavra diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu semelhante como a ti mesmo. Então se eu consigo me amar e se eu consigo entender que eu tenho um Deus sobre a minha vida, então eu preciso, eu necessito, eu tenho a obrigação de desejar isso para o meu próximo. Mesmo que ele esteja errado, mesmo que ele seja, né? Porque Deus diz que Ele ama o pecador e não ama o pecado. A gente também, irmãos. No momento que a gente aprende a amar as pessoas, mesmo vendo os erros daquela pessoa, a gente
está cumprindo a palavra de Deus, porque Ele não disse assim, ó, ama só aquele que é bom. Deus diz, ama, simplesmente ama. E se a gente aprender a amar as pessoas, mesmo com os defeitos dela, aí o Senhor vai começar a nos mostrar as coisas grandes que diz na Bíblia, né? Coisas grandes e que a gente não espera. Amém, irmãos?